Muito bem, hoje nós estamos aqui na página 16 da apostila, tá? Página 16. Nós estamos falando aqui, pessoal, a respeito de conceitos teológicos e instituições do Antigo Testamento. A gente começou lá na página 12, né? E nós vimos aqui vários conceitos importantes, algumas instituições, né, veterotestamentárias, e hoje nós vamos continuar aqui falando sobre festivais de adoração. Amém? Festivais, meu irmão. Amém? Festivais então de adoração, né? Também conhecidos como festas do Senhor. Nós vimos na aula passada, apenas retrocedendo um pouquinho aqui, né, que esses festivais são épocas especiais do ano, né? Nós vimos que o calendário hebraico ele é um calendário duplo, porque ele é um calendário lunar e agrícola, né, no que diz respeito à questão histórica e religiosa, né? E aí, com relação à questão civil, eles seguem o calendário normal, né, que nós também seguimos, tá? Nós vimos a palavra festa, né, irmã Eva? Que a irmã Eva gostou muito de aprender isso, que a palavra festa é a palavra shagag e significa literalmente danças. Então, quando a Escritura diz, e estas são as festas ou os festivais do Senhor, a Escritura está falando em outras palavras, estas são as danças do Senhor. Amém? E nós vimos aqui que todas elas, né, tem muitas festas, tá? Tem algumas festas que elas são festas da lei, como nós vamos ver hoje, que são as 3 temporadas que se subdividem em 7 festas. Mas fora isso, nós temos algumas festas de cunho histórico, como Hanukkah, Festa das Luzes, que eu celebro aqui na minha igreja todo fim de ano, né? Monte Santo aí é arroz de festa no Hanukkah, né? Como a festa do Purim, né? Que diz respeito ali ao livramento dos hebreus lá nos tempos da rainha Esther, tá? Então tem algumas coisas que são mais de cunho histórico e outras que são mais de cunho legal, tá? Bom, o propósito, gente, isso aqui é importante, tá? O propósito das festas é o povo sempre se lembrar do controle de Deus em todas as áreas da vida deles. É importante vocês entenderem, o povo de Israel ele tem uma peculiaridade que nenhum outro povo na terra tem. Inclusive, quando eu fiz o meu TCC a minha segunda graduação, tá? O meu TCC na segunda graduação, eu falei sobre isso, sobre a memória, o conceito de memória imaterial. O que significa isso? Por exemplo, se você pegar todos os povos da antiguidade, né, como é que os sumérios registravam as coisas para as gerações vindouras? Eles faziam em tábuas de argila escrito, eles faziam um zigurate, que era uma espécie de templo, né? Sumérios, acádios, babilônicos, né? Imagens dos seus deuses, né? Pinturas com representações de momentos da história deles, tá? Como é que os romanos preservavam a sua memória, né? Obeliscos, arcos do triunfo, né? Como é que os gregos preservavam a sua memória, né? Templos, estátuas dos deuses. Então todos os povos, desde os mais antigos, né? A maneira deles preservarem a sua memória, deles manterem viva as suas raízes históricas, sempre foi uma maneira material, coisas. Agora, o povo de Israel não, eles têm aquilo que nós chamamos de memória imaterial. Por quê? Porque
a maneira de Israel preservar a sua história e a sua memória não é através de construções, de pirâmides, de obeliscos, de arcos de triunfo, de estátuas, de coisas assim, né? Mas é através de tradição oral. E é por isso, por exemplo, que a festa da Páscoa até hoje, né, ela começa quando? Quando no momento da ceia de Páscoa, né, o mais novo que está ali presente se levanta e pergunta ao mais velho que está ali presente: por que esta noite é diferente de todas as outras noites? E aquele mais velho começa a contar toda a história do Êxodo. Então é uma tradição, uma transmissão oral, né? Claro que depois isso é registrado nas escrituras, tá? E isso também é preservado através das festas. E aí você percebe, por exemplo, por que muitas dessas culturas, como os sumérios, acádios, né, boa parte desapareceu no tempo. Por quê? Porque essas construções, essas coisas, com o tempo elas se desgastam, elas se acabam, elas somem, com guerras, com a atuação do tempo, muita coisa desapareceu, dos próprios egípcios também, né? Agora Israel não, eles são um povo que enfrenta situações como, por exemplo, o Holocausto, né? E ainda assim eles conseguem sair vivo do outro lado, preservando todos os elementos da sua fé, da sua história, da sua tradição. Por quê? O diabo não consegue destruir, entendeu? Porque não é material, é uma coisa imaterial, é uma memória imaterial, tá? Então por isso que as festas sempre devem ser celebradas. Por isso que o Senhor diz lá na lei: estas são celebrações perpétuas que deveis observar. Por quê? Porque não é só uma questão de celebrar a festa em si, mas é que pela celebração daquela festa está se preservando a língua deles, a história deles, o Deus, a memória do Deus deles, as tradições deles, e isso de uma forma que o tempo não consegue apagar. Por quê? Porque não é material, eu diria até que é espiritual, né? E é passado de forma oral, de geração para geração. Lembra, né? Como é que você vai criar teu filho? Falando desta lei, né? Quando? Assentado, andando pelo caminho, né? Em todas as oportunidades. Por que os pais têm essa orientação? Porque é uma questão de sobrevivência da história e memória de Israel. E é muito interessante isso daí, porque, por incrível que pareça, né? O cara que percebeu isso, né? Não é nem crente, e não é nem teólogo, que foi o cara que foi o referencial teórico do meu TCC, né? É um tal de Jacques Le Goff. Esse cara eu não me lembro, acho que ele é um antropólogo, parece francês, e esse cara, estudando a antropologia das religiões, ele percebeu isso no povo de Israel, e isso se tornou até uma tese dele no meio acadêmico. Então, olha só que coisa engraçada, né? Eu uso como base para o meu trabalho de conclusão de uma graduação em teologia, né? Um autor que nem cristão é, mas que percebeu alguma coisa que os próprios teólogos não perceberam. Por isso que eu digo que teólogo, que é o que vocês estão se preparando para ser, né? Tem que ler de tudo, né? De tudo. Por quê? Porque muitas vezes tem muitas sacadas, Eliane, que os outros percebem que a gente não percebe, tá? Então, e Deus já fez isso propositalmente, tá? Bom, nas festas sempre vai aparecer essas duas ênfases, só fazendo uma retrospectiva rápida aqui, né? Tristeza pelo pecado e ao mesmo tempo a alegria no Senhor, tá? E aí ali em Números nós vimos a oferta especial de lua nova, né? Que é uma festa que seria feita toda a mudança de mês, né? Mas não é assim uma grande festa. Nós vimos o Shabat, né? Que é a principal celebração festiva e acontece toda a semana,
né? Naquele canal que eu botei lá para vocês, Israel com a Aline, vocês lembram que eu botei lá no grupo uns vídeos? A pastora Simone gostou muito, né? Tem um vídeo lá da Aline. A Aline é guia turístico em Israel, né? Tem um vídeo da Aline que ela mostra como que se celebra o Shabat. Ela mora em Jerusalém, né? E é a mesma coisa até hoje, tá? Então o sábado é a principal festa. O sábado para eles é considerado uma festa do Senhor, tá? Bom, aí nós chegamos aqui nas demais festas. Bom, veja bem, primeira coisa que você tem que entender, tem muita gente que faz confusão, porque pensa assim, afinal de contas, é 3 festas ou é 7 festas? São 3 temporadas, e essas 3 temporadas se subdividem em 7 festas, tá? Então, as demais festas são organizadas em 3 grandes temporadas. Aonde estão as 3 grandes temporadas? Êxodo 34, 18 ao 28, todo o capítulo 23 do Levítico e o livro de Deuteronômio, capítulo 16, do verso 1 ao verso 17. Tá? Bom, então ali, você pode observar aqui que é muito interessante porque eles organizam isso de acordo com as lâmpadas do candelabro. Não é à toa, né, que o símbolo do Estado de Israel é o menorá, o candelabro de 7 braços, que representa os 7 Espíritos de Deus e representa também os 7 dias da semana, significando que para cada dia da sua semana há uma luz acesa da parte de Deus para você caminhar naquele dia. Tá? Mas o menorá, que é o símbolo nacional do Estado de Israel, né? Se você olhar as moedas de Israel, tem o menorá, o shekel que eles falam, né? Ele também é usado para você entender como se organizam as festas. Então nós temos as festas de primavera e as festas de outono, tá? Nós temos aqui a primeira temporada. Qual é a primeira festa da primeira temporada? Páscoa, tá? No dia 14 do primeiro mês. Do dia 15 ao dia 21 do primeiro mês do calendário lunar, lembra que é o calendário religioso? Aí tem a festa dos pães ázimos, os pães sem fermento. Isso é uma outra festa. E aí, no dia seguinte, tá? Esse do dia 15 ao dia 21 encerra num Shabat. No dia seguinte ao Shabat, tem a festa das primícias. Isso é a primeira temporada festiva, tá? Que é o Passover, que eles falam. Então é a temporada de Páscoa, que tem a Páscoa propriamente dita, os pães ázimos e as primícias. Aí no meio nós temos a festa de Pentecostes. Essa não se subdivide em nada, é uma festa única. 50 dias depois das primícias. E aí já, né, as festas de outono, né, nós vamos ter lá no 7º mês, no primeiro dia do 7º mês, a festa das trombetas. Tá? No 10º dia do 7º mês, a festa da expiação, que é o dia do perdão, né? Que é o dia em que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. Tá? E no 15º dia, lá do 7º mês, a festa de tabernáculos. Tá? Então aqui é uma outra temporada, né, que se subdivide em outras 3. Claro que aqui nesse slide ele colocou uma relação com Jesus, né? Então aqui ele fala de 3 temporadas e meia cumpridas, né? Ou 3 tempos e meio cumpridos, né? Que seria a morte e ressurreição do Senhor. Tá? Então ele é a nossa Páscoa, né? Ele é o nosso pão sem fermento, né? Quer dizer, ele tirou o pecado da nossa vida, né? Ele é o pão vivo, sem fermento, sem pecado, né? E aí ele ressuscita, ele é a nossa primícia.
Ele é a primícia dos que ressuscitam. Tá? E aí ele coloca aqui, como 3 temporadas e meia. Aqui ele está falando profeticamente, tá? Que seria ainda não cumprido, né? Ou seja, a trombeta. O que o apóstolo Paulo ensina? Né? Que quando ele estiver vindo, haverá o som da trombeta. Né? E aí a expiação, quer dizer, ele é o sumo sacerdote que faz expiação no tabernáculo celestial. Tá? Mas isso é uma realidade celestial. Né? Nós ainda não vimos isso face a face. Tá? E o tabernáculo, quer dizer, ele vai voltar e vai novamente se tabernacular, né, no reino milenar entre nós. Então, segundo esse diagrama aqui, claro que tem outras formas de se entender isso, mas segundo esse diagrama aqui, esse é o entendimento do cara que criou esse desenho. Fato é que são, como ele colocou ali, tempos determinados. Então são tempos e estações específicas determinados pelo Senhor. Amém? Muito bem. Então vamos agora aprofundar um pouquinho nisso aqui, pessoal. Então vamos falar da primeira temporada das festas, é o Passover, tá? Essa primeira temporada divide-se em 3 festas, tá? Então vamos olhar a Bíblia, né? Aliás, já coloquei no slide ali. Então a primeira festa, Páscoa, né? É o Levítico 23, 4 e 5. A Páscoa, ela ocorre no primeiro mês do calendário religioso. Esse primeiro mês é um mês chamado de Abib. O mês de Abib, ele corresponde mais ou menos em que período no nosso calendário? Ele cai entre março e abril. Nunca é exato, porque nós somos calendário solar, eles são lunar, então sempre vai cair um negócio no meio, tá? Então entre mais ou menos março, fim de março, início de abril, é o que eles comemoram a Páscoa, tá? E outra coisa importante, ela marca o início do ano religioso. Então como é que o ano começa, né, em Israel? Com a Páscoa. Vamos ler ali Levítico 23, 4 e 5, vamos juntos. Estas são as solenidades do Eterno, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, é Páscoa para o Eterno. Amém? Muito bem. O que Israel celebrava? E celebra, né, até hoje? A sua libertação do Egito e toda a experiência do Êxodo. Então, como eu falei, né? Qual é o costume? O mais novo da família se levanta e faz uma pergunta, né? Por que esta noite é diferente de todas as outras noites? E o mais velho se levanta na outra ponta da mesa e começa a contar toda a história do Êxodo. Tá? Agora, no contexto aqui do Antigo Testamento, era uma festa de peregrinação a Jerusalém e uma festa de família. Então, na Páscoa, no período aqui do Antigo Testamento, fulano podia morar onde for em Israel, né? Ele ia pegar toda a sua família e ia como peregrino para Jerusalém. Então imagina o que isso aqui não movimentava, tá? Consistia de uma refeição com alimentos prescritos e a rememorização da noite do livramento, com a transmissão oral dos acontecimentos do Êxodo na forma de perguntas feitas pelos mais jovens e respostas dadas pelos mais velhos. Aquilo que eu falei para vocês. Amém? Muito bom. E a festa dos pães ázimos? Ázimo quer dizer sem fermento. Tá? Ela está lá no Levítico 23, versos 6, 7 e 8. Vamos novamente juntos.
E aos 15 dias do mesmo mês é a festa dos ázimos para o Eterno. 7 dias ázimos comereis. O primeiro dia de santa convocação será para vós, nenhuma obra servil fareis. E oferecereis por 7 dias oferta queimada ao Eterno. O 7º dia é de santa convocação. Toda obra servil não fareis. Muito bem. O que acontecia aqui? Não só eles comiam pães sem fermento, mas tudo que tivesse fermento, e todo o fermento em si tinha que ser removido da casa. Não podia ficar nada na casa com fermento, e nem o próprio fermento em si. Tá? Então toda a alimentação durante esses 7 dias era sem fermento. Por quê? Porque o fermento, ele simboliza, tá? Agora cuidado com os símbolos, ele simboliza o pecado. Tá? Mas, por exemplo, no Novo Testamento, lá nas parábolas, né, tem a parábola do fermento, aonde Jesus vai dar uma outra interpretação para o fermento, quando ele vai dizer que o reino de Deus é semelhante a uma mulher, né, que pega uma medida de fermento e mistura na massa. Então ali, nessa parábola de Jesus, o fermento é colocado como um elemento positivo, ou seja, como é que é o reino, né? O reino é aquela influência invisível, porque o fermento, quando você mistura na massa, ele some, você não consegue mais separar ele, né? E inexplicável, né? Tu não consegue explicar como que aquilo desse tamanho daqui a pouco fica assim, né? E que silenciosamente, né, assim é o reino, promove o crescimento de dentro para fora. Só que aqui nesse contexto, e até mesmo no Novo Testamento, quando Jesus diz assim, por exemplo, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, né? Aí o fermento tem uma conotação negativa. Então isso é uma coisa importante para vocês, tá? Muito cuidado com esses tipos, esses símbolos na Bíblia, porque você não pode dizer assim, não, tal coisa sempre vai significar isso. Pode ser que nem sempre. Vai depender do contexto. Tá? Então, muito cuidado com isso. Né? Muito cuidado com texto fora de contexto. Né? Muito cuidado com interpretações dos outros. Né? Você tem que, quando você vai fazer uma interpretação, você tem que olhar o texto de forma panorâmica. Tá? Então, tem determinadas coisas na Escritura, principalmente no Antigo Testamento, tá? Que, tipo assim, parece que quer dizer uma coisa, mas naquele contexto, e de repente você pega lá um outro contexto da lei e está dizendo outra coisa completamente diferente. Tá? Então, muito cuidado com isso daí. Né? Então veja bem, né? Se removia completamente o fermento das casas, né? E só se comia comida sem fermento. Por quê? Lembrando da noite do livramento. O que aconteceu lá na noite do livramento no Egito? Vocês lembram? Eles tiveram que sair às pressas, né? E a massa do pão que havia sido feito não deu tempo de fermentar, né? Então eles levam aquilo embrulhado em panos, em trouxas, aquela massa de pão, né? E eles comem então sem fermento, tá? Bom, e aí nós temos a festa das primícias, que está no Levítico 23, 9 ao 14, tá? Aqui nós vamos ler, abre lá, Levítico capítulo 23, verso 9 ao 14, pessoal.
Essa é só a primeira temporada que nós estamos vendo. Tá? Levítico 23, 9 ao 14. Hein? Acharam aí? Beleza? Diz assim: o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Nós já aprendemos o que é um holocausto, né? Uma oferta totalmente queimada pelo pecado, né? A oferta de cereais que acompanha o holocausto, lembra que nós falamos na aula passada que as ofertas de cereais elas eram um acompanhamento normalmente nos holocaustos, né? Serão 4 litros da melhor farinha amassada com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Veja que eles usavam como medida de capacidade para secos o litro, tá? O litro. E a libação que acompanha será de 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Você percebe? Perpétuo, aonde quer que vocês morarem. Quer dizer, então, o judeu pode estar morando, sei lá, na Antártida, na Etiópia, no Japão, né? E ele tem essa ordenança de celebrar isso aqui, tá? Então você vê que ela está relacionada, né, a um feixe, né, com a primícia, com o primeiro daquilo que foi colhido. Isso era trazido ao sacerdote e ele movia diante do Senhor, tá? E aquilo então era entregue com o respectivo holocausto, né? E a oferta ali de manjares, tá? E isso é o que? Era uma oferta para que eles fossem aceitos, né? Então era uma oferta para selar, vamos dizer assim também, a provisão, a prosperidade, a gratidão, né? Quer dizer, tudo isso tem que ser movido, né? O feixe sendo movido é muito significativo. Quer dizer, a ideia é essa mesmo, é uma dinâmica espiritual, é um movimento no mundo espiritual em direção a Deus. Esse é um bom conceito de oferta, né? O que é uma oferta? É um movimento no mundo espiritual em direção ao Senhor. Amém? Não é uma troca, não é uma barganha, né? Eu me movimento em direção a Ele. Amém? Glória a Deus. Muito bom. 7 semanas e um dia depois, quer dizer, 7 vezes 7, 49, mais um dia, 50, né? 50 dias depois vem a segunda temporada das festas, que é o Shavuot, tá? Em Shavuot, nada mais, nada menos é que a festa de Pentecostes. Então vamos aqui agora, do verso 15 de Levítico 23, né? Mantenha a sua Bíblia aberta, Levítico 23, vamos do 15 até o 22, tá? Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida, deverão ser semanas inteiras, até o dia que vem depois do 7º sábado, contém 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor.
De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Ó, o movimento de novo, né? Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento. Percebe que aqui era fermentado, né? São primícias ao Senhor. Então, o que é o Pentecostes? É uma festa de primícias, né? Junto com o pão, ofereçam 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros serão holocausto ao Senhor, acompanhado da oferta de cereais e das libações que serão apresentadas como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como oferta pacífica. Então você vê que tem várias modalidades de oferta nessa festa aqui, né? O sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida diante do Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. Então olha que interessante isso aqui, hein? Você percebe que a oferta das primícias era para o uso do sacerdote. Então, claro que guardadas as devidas proporções, né, e dentro de um equilíbrio, né, tem muitas igrejas hoje que ensinam a entrega das primícias, né? Então é muito importante, né, eu como um ministro, né, quando uma pessoa vem me entregar uma oferta, né, que não é dízimo e nem oferta de culto, né? Quem congrega aqui comigo sabe disso. A primeira pergunta que eu faço é essa, né? O que é isso aqui? É para a igreja ou é para mim? Né? Com que propósito é isso aqui? Né? Porque se é uma primícia, não entra no caixa da igreja, não é da igreja, é minha, pessoal, né? Agora se a pessoa diz, não, é para a igreja, vai para o caixa da igreja, amém, tá? E tem todo um ensino sobre primícias hoje, né? Mas assim, eu sou muito cuidadoso em falar disso, tá? Porque tem muita gente que levou isso para um extremo, tá? Então assim, é uma questão, você vê que está tudo relacionado aqui com a gratidão. Eu não posso obrigar ninguém a primiciar a mim, né? Então hoje em dia a gente viu muita coisa acontecer no meio da igreja com isso aqui, né? Não, eu sou sua cobertura, você tem que primiciar. Não é assim, né? E tem toda uma maneira de calcular as primícias, né? E tem que ser algo com uma voluntariedade. E outra, é algo que não tem nada a ver com dízimo e oferta. Eu já vi muita gente confundindo, né? Dou uma primícia, dizimei. Não, você não dizimou, você deu uma primícia. Então, como aquele programa da Jovem Pan que eu gosto de assistir, os pingos nos is. O pingo tem que estar no i, né? Estou dando, beleza, mas o que você está dando? Né? É oferta, é dízimo, é primícia, é o quê? Né? É voto, é o quê? Né? É para quem? Né? É com qual propósito? Isso é uma outra coisa que eu tenho. Se a pessoa me disser assim, não tenho propósito, então não recebo, porque eu não vou receber uma coisa sem propósito. Então essas coisas têm que ter um destino, tá? Ou eu ajudo a pessoa a entender o propósito, né? Que às vezes a pessoa até não percebeu claramente, mas quer fazer uma semeadura, né? Vocês estão percebendo então como é importante um ministro ser bem instruído na Escritura, até para orientar as pessoas como contribuir. Quando a igreja é ensinada a contribuir biblicamente, ela vai colher também, o Senhor vai ser honrado, o Senhor vai se alegrar, a pessoa vai ser abençoada, não haverá escândalo, né? Não haverá reclamação, não haverá murmuração, né? E isso vai colaborar para o crescimento da igreja e da pessoa, né? Inclusive é muito importante, um dos ensinos que mais Jesus ministrava era a respeito de finanças, né? Só que o ensino tem que ser trazido de forma bíblica, né? Não é assim, eu imagino, né? Eu acho, né? Eu ouvi dizer, né? É porque hoje em dia se faz assim. Então, peraí,
Está alinhado com a Escritura? Se não está, é lixo. Se não está, não tem nem que ser falado na igreja, né? Eu aqui sou bem radical com esse negócio assim, né? Se não está alinhado com a Escritura, chuta que é laço, né? Então olha ali, vamos continuar. Eu parei no verso 21, né? No mesmo dia se proclamará que vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo onde quer que vocês morarem de geração em geração. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo. Olha que interessante. Nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor Deus, o Deus de vocês. Você percebe que aqui é uma preocupação social? Inclusive Ruth, né? Ruth sobreviveu muito tempo por causa disso aqui, porque o Boaz, obedecendo a lei, né? Não determinava que os seus empregados não rapassem o campo, né? Então isso aqui é lei, tá? Quando era feita a colheita, e era tudo manual, não tinha colheitadeira, nada disso, né? Então na hora de passar a foice ali e atar o fecho, sempre caía umas espigas, uns grãos. Então o Senhor mandava, caiu, não recolhe, deixa caído. E aí depois que os empregados faziam a colheita e guardavam no celeiro e tal, né? Aí, assim que era o costume na época, né? Aí vinha o capataz, né? Da fazenda, né? Abria ali a porteira e entravam os pobres, as viúvas, os necessitados, os órfãos, e eles tinham autorização de ir catando ali as espiguinhas, fazendo os feixezinhos deles, e o que eles conseguissem colher era deles. Então, tem um livro da Lana Holder, chamado, eu acho que é Ação Social no Antigo Testamento, Mecanismos Sociais, uma coisa assim, que ela fala bastante sobre isso, é bem interessante. Se eu tiver o PDF lá, eu boto no grupo, desde que alguém me lembre, claro, né? Às vezes eu falo assim, me lembre, aí passa a semana inteira, ninguém fala nada, eu esqueço. Tá bom, gente? Então olha ali, Pentecostes é o fim da colheita de grãos, e é outra festa de peregrinação. E aqui Israel tem a oportunidade de apresentar dízimos de grãos e das primícias no templo. Tá? Assim, ó, você tem que ter noção das coisas, tá? Então, tem gente que às vezes fica lendo essas coisas aqui no Antigo Testamento, né? E aí vem com uns migué na igreja, né? Aí, ó, dízimo era grãos, era boi, né? Claro, meu irmão, porque eles viviam numa sociedade agrícola. Tu acha que numa sociedade agrícola o que circulava mais? Dinheiro ou bicho? Dinheiro ou saca de trigo? Sei lá o que, né? Essas coisas aí, né? Agora, hoje nós não vivemos mais uma sociedade agrícola e muito menos estamos no meio rural. Nós vivemos um meio urbano, né? Num período chamado pós-modernidade, né? Então, o princípio dos dízimos, das primícias, das ofertas é o mesmo, né? Só que hoje ia ficar muito esquisito o irmão vir para o culto de domingo puxando um boi por uma corda para querer entrar aqui dentro da igreja, né? Então o que ele faz, né? Ele traz o cartãozinho de crédito no bolso e na hora da oferta vai na maquininha aqui na frente, né? E passa lá o valor do porquinho, do boi, da galinha, sei lá do que, né? Do que Deus tocou, né? Entendeu? Então nós temos que saber contextualizar essas coisas. Tem gente que é ignorante, fica falando essas bobagens, inclusive na internet está cheio, né? Mas na verdade, no fundo, isso aí é gente que não quer contribuir com nada e fica com esses migué para arrumar desculpa. Esse é o nome do jogo, é migué, né? Tá? Então nós temos que aprender a contextualizar essas coisas, né? Entendendo que isso tudo são práticas que aconteciam muito antes da lei, porque aí tem aquele velho papo,
né? Que essas coisas são coisas da lei. Não, irmão, a lei só regulamentou isso. Antes da lei, lá nos antigos patriarcas, né? Lá no tempo do Balaão, no tempo lá de Noé, no tempo de Enoque, no tempo de Jó, já se apresentava todos esses sacrifícios aqui, essas ofertas, talvez não com esses nomes, talvez não com esse tipo de ritual, né? Mas com esse sentido. Então a lei ela só vem para regulamentar coisas que já se praticam. É o livro de Eclesiastes, não existe nada novo debaixo do céu. Tá? Então assim, se antes da lei, quando não tinha lei, já se praticava, né? Hoje na graça, que nós temos lei muito mais rigorosa, né? É um outro erro, né, que os crentes cometem. Né? Nós vivemos na graça, não tem lei. Não, tem lei sim. E o Sermão do Monte você acha que é o quê? É a lei de Cristo para a sua igreja. Claro que tem lei. Você vai ver várias vezes o apóstolo Paulo falando sobre a lei, né? A igreja em Atos ali, no concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, mantendo algumas prescrições da lei, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Lei. Então continua existindo lei, continua tendo lei no Novo Testamento, né? E a exigência é até muito maior, porque se no antigo para adulterar o cara tinha que ficar com a mulher do outro, no novo basta olhar com os olhos arregalados para a mulher do outro, já adulterou no coração, meu irmão, né? Então você vê que o padrão da lei de Cristo é muito maior. E por que Cristo levanta lá em cima o padrão? Justamente para nos levar a depender exclusivamente da graça, senão a gente não consegue. É Deus, Cristo em mim, em vocês, Cristo em nós, né? Então esse papo, né? Não vou dizimar porque é da lei. Não, isso daí é conversa fiada de gente infiel. Esse é o nome da coisa, tá? Claro que tem coisas da lei que são só para Israel. Vocês lembram que eu já falei para vocês que a lei ela é moral, civil e cerimonial. Então não tem porquê, né, eu querer manter, por exemplo, lei cerimonial na igreja, porque aquilo é uma coisa específica para Israel, né? Então qual é o aspecto da lei que prevalece, né? O aspecto moral. Eu não pratico mais a cerimônia das primícias, até porque eu não sou judeu, né? Mas é moral eu primiciar, é moral eu ofertar, é moral, né, eu amar o meu próximo, para não ficar falando só de coisa material, né? Então tem coisas que o Espírito Santo entende que nós vamos ter esse feeling, essa sensibilidade no Espírito, de entender que nós não somos obrigados a fazer, mas que moralmente nós somos convidados a praticar. E aí está a liberdade em Cristo do Novo Testamento. Essa é a liberdade. Qual é a liberdade? Fomos chamados para a liberdade. Meu Deus do céu. Aí eu vejo uns crentes que parece que é um carnaval isso aí. Não, irmão. Qual é a liberdade que você foi chamado em Cristo no Novo Testamento, na Nova Aliança? A liberdade para obedecer moralmente aos princípios. Essa é a liberdade do crente. Não é porque eu fui chamado a liberdade, eu vou sair aí confete e serpentina no mundo espiritual, fazendo tudo que é coisa, né? Não me submetendo aos irmãos, à palavra, ao Espírito, à igreja, aos líderes, a ninguém, porque já viram gente assim? Que eu sou livre, ninguém vai me escravizar, e aí já entra numas viagens. Né? Que estão me escravizando, que estão me oprimindo, que estão não sei o que, não. Desce para a terra, como diz o pessoal, né? Entende? Então a liberdade em Cristo é essa, tá? Quem fizer imersão em Gálatas comigo, tem uns aqui que já fizeram, né? Quem é que já fez imersão em Gálatas comigo? Acho que o de Sante fez, né? Não? Vocês não fizeram imersão em Gálatas, mas está lá até no meu canal, no YouTube.
Eu acho que os que fizeram não estão aqui hoje, né? Mas imersão em Gálatas eu trabalho muito essa questão da lei e da graça. Tá? Bom, muito bem. Aí chegamos à terceira temporada. Deixa eu ver aqui o relógio, que está quase na hora do cafezinho. Né? Terceira temporada das festas. Isso aqui é importante para todo mundo, mas principalmente o Wagner, para a gente, assim que nem você, que é ministro de adoração, que nem a irmã Eva, que é ministra de adoração, que nem a Cristina, né? O pessoal que é mais envolvido específico na área da adoração, é muito interessante entender isso aqui. Tá? Terceira temporada das danças do Senhor, irmã Eva, é o Sukkot. O Sukkot Sukkot é uma palavra que quer dizer tenda, é o tabernáculo. Só que o Sukkot começa com a festa das trombetas. Então, vamos olhar de novo aqui para Levítico 23, 23, 24 e 25. Nesses 3 versículos aqui está a festa das trombetas. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toques de trombetas, santa convocação. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. Amém? Então, tabernáculos começa com o que? A festa das trombetas, o toque das trombetas. E é o primeiro dia do mês de Tisre. Esse Tisre é entre setembro e outubro. Inclusive é interessante porque tem um grande debate, tá, em volta disso aí. Mas uma coisa é certa, né? Que Jesus não nasceu em 24 de dezembro. Esqueça isso aí, né? Ho, ho, ho. Por favor, irmão, né? Assim, nem os teólogos da Igreja Católica Romana acreditam nessa. Eu já vi teólogo católico dizendo que isso aí não tem nada a ver. Isso é uma coisa que eles botaram a partir da Igreja Romana, tá? Nós vamos ver isso em apologética, tá? Lá no nível médio. Eles botaram pela Igreja Romana, né? E é um negócio relacionado com a festa do deus Mitra, lá do paganismo. Tá? No tempo dos Césares e tal, não tem nada a ver. Muito provavelmente Jesus é gerado em Hanukkah, que é a festa das luzes, tá? E vai nascer em tabernáculos. Então Jesus não tem nada a ver com dezembro, ele nasce entre setembro e outubro, tá? Em tabernáculos. E aí as trombetas eram tocadas marcando o início do ano civil. Interessante, você percebe que se ele nasce em tabernáculos, e depois o toque da trombeta marcará a sua volta, quer dizer, na sua primeira vinda ele vem ao toque da trombeta, na sua segunda vinda ele também vem ao toque da trombeta. Vocês percebem como Deus é lógico? Há uma coerência. Eu gosto muito de enfatizar isso para os meus alunos, né? Há uma coerência nas coisas espirituais. Coisa espiritual sem pé nem cabeça não é de Deus, tá? Porque isso é uma outra falácia, né? De muito crente, de muita igreja por aí, né? É mistério, não tem explicação. Não, tem explicação sim, está na Bíblia, meu irmão, está na Bíblia. Vem com essas conversas aqui, né? Pode até rodopiar aqui, mas nós vamos ter uma explicação bíblica para o rodopio aqui, que se não tiver, meu irmão, vai rodopiar lá no trilho. Entendeu? Então, tudo tem uma explicação nas Escrituras, irmãos. Tudo. As coisas, para serem espirituais, a gente que faz essas viagens, né? A gente acha que por uma coisa ser espiritual ela é inexplicável. Perdão, professor. Oi. Nascimento em tabernáculos, não? Nascimento em tabernáculos, né? Tá? Gerado na festa da dedicação, e nasce em tabernáculos. Então, como eu estava dizendo, a gente pensa que por ser uma coisa espiritual, Cristinas, é inexplicável, né?
Mas não é, está na Escritura, você percebe que é uma coerência, é uma lógica. Se na sua primeira vinda ele vem ao toque de trombeta, e trombeta físico mesmo, no templo lá, o sacerdote tocando, né? Por que na sua segunda vinda ele não vai vir com o toque de trombeta, ué? Outro detalhe, né? Dezembro é inverno em Israel, então não vai ter pastor com ovelha no campo, que nem diz o relato do nascimento, né? Você não vai levar uma mulher grávida para ter um filho dentro de uma estrebaria em dezembro, que a mulher vai virar um picolé lá dentro junto com o filho, né? Então não tem nem como ser em dezembro, né? Dezembro não tem toque de trombeta de nada, né? Então, e outra coisa, olha que interessante, pessoal, as trombetas eram tocadas marcando o início do ano civil, quer dizer, legalidade. O ano civil, lembra? O calendário civil é o calendário dos reis. Quem é Jesus? Rei. É o calendário dos contratos, o que Jesus vem fazer, uma aliança, que é um contrato no mundo espiritual. É o calendário, vamos dizer assim, oficial. Então isso era celebrado como uma assembleia solene e a interrupção de todo o trabalho. Outro princípio muito interessante aqui relacionado a calendário, né? Você percebe que aqui nas trombetas começa o calendário civil, né? Mas até mesmo o calendário civil ele começa com um evento espiritual, porque em Israel se entende o seguinte, que nada é meramente humano, físico, tudo é espiritual. Aquilo que eu falo há muitos anos aqui em Paranaguá, né? O mundo físico nada mais é do que um reflexo do mundo espiritual. Então você percebe que até para começar o ano civil, isso acontece a partir de um evento espiritual. Quer dizer, qual é a ideia? Né? Que o material, que o civil está vindo à luz, está começando a partir do religioso, a partir do espiritual. Muito bem. Essa festa acontecia 10 dias antes do dia do perdão, ou Yom Kippur. Por que vai ter o toque da trombeta e logo depois, 10 dias, Francisco vai ter o dia do perdão? Porque não tem como começar as coisas, ainda mais no mundo físico, né? Com pendência. Se você quer ser bem sucedido nos seus negócios, no seu trabalho, na sua vida, na sua profissão, começar as coisas, você tem que começar com perdão. Com pendência ninguém faz nada. Até faz, mas não dá muito certo. Né? Vai ser um negócio truncado, esquisito, né? Estranho. Aí tem a festa da expiação, gente, que está dos versos 26 ao verso 32, é o Yom Kippur. Tá? Vamos ler. Eu vou terminar aqui essa temporada para nós ir tomar o cafezinho. Verso 26 em diante. O Senhor disse ainda a Moisés: mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Olha isso. Olha isso. Você percebe que perdão não é uma opção. Humilhar-se não era uma opção. Eu participo do dia da expiação, se eu quero. Não tem essa. Você quer. Porque se você não quer... Então, verso 30, quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu destruirei do meio do meu povo, do meio do seu povo.
Vocês percebem que Deus queria todo mundo focado, né? 31. Não façam nenhum trabalho nesse dia, estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte. Vocês celebrarão esse sábado. Tá? Então, nessa festa se ofereciam sacrifícios especiais, né? Nessa festa acontecia a cerimônia do bode expiatório. Que negócio é esse, professor? Vamos olhar a Bíblia. Levítico 16, versos 7 ao 10. Levítico 16, versos 7 ao 10. Olha isso. Lembrando que no Antigo Testamento o culto era matar bicho. Levítico 16, 7 ao 10. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e outra para o bode emissário. Então esses 2 bodes, era feito um sorteio. Um se tornava um bode consagrado a Deus e outro um bode emissário. O que é um emissário? Alguém que leva uma mensagem. Tá? Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. O bode do Senhor, acontecia o que com ele? Era sacrificado no tabernáculo. Verso 10. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, esse bode que não era morto, o que o Arão fazia? Ele colocava as mãos sobre a cabeça dele e confessava todos os pecados de Israel, pecados da nação. E depois esse bode era enxotado para o deserto, porque no mundo do espírito, então, ele iria levar aqueles pecados para o deserto. Esse bode era chamado Azazel. Tá? Veja ainda Levítico 15, 22. 15, 22. Ali, ó. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentada. Não, peraí. É isso? 15, 22? Não, peraí. Ali é a mulher menstruada. Desculpe, 16, gente, corrige ali. 16, 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Amém? Quer dizer, qual é a ideia aqui da expiação? É que Deus leva os nossos pecados para longe de nós. Jesus foi o bode expiatório. Sim, Jesus também é o bode expiatório. Ao mesmo tempo que ele é o Cordeiro de Deus que é sacrificado, ele é o bode expiatório que leva nossos pecados para longe de nós. Era a ocasião em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando sangue, que sangue? Do bode que tinha sido sacrificado, para fazer a propiciação por si mesmo e posteriormente pelos pecados de todo o povo. E aí, finalmente, a última etapa aqui dessa temporada, né, do Sucote, que é o tabernáculo propriamente dito. Está lá em Levítico 23, do 33 ao 44, tá? A festa de tabernáculos. 33 ao 44, Levítico 23. Levítico 23, 33 ao 44. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor durante 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor.
No 8º dia vocês terão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. São estas as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, das dádivas, de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No 1º dia e também no 8º haverá descanso solene. No 1º dia peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros, e durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano, é estatuto perpétuo de geração em geração. No 7º mês vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Então veja aqui, para nós ir tomar café, né? Que tabernáculos durava uma semana. Ao 8º dia tinha algumas observações específicas. E qual é o lance de tabernáculos, pessoal? É eles lembrarem que eles foram peregrinos no deserto, habitando em tendas. E que o Senhor os guardou e os sustentou lá. Então havia cerimônias especiais e sacrifícios específicos. E detalhe, tabernáculos marcava o final da colheita. Ali eu coloquei uma foto de uma família judaica, né? Você vê que eles estão embaixo de uma tenda ali feita de galhos e tudo. Até hoje os judeus fazem isso. Normalmente eles fazem no jardim da casa, ou num terraço, ou até na sacada do apartamento. E durante 7 dias eles comem a refeição embaixo disso aí. Tá? Então aqui, ó, essa ilustração é bem didática para vocês entenderem, tá? E é uma boa perguntinha de prova, né? Quantas temporadas nós temos? 3: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Quantas festas nós temos? 7. Páscoa propriamente dita no dia 14, os pães asmos de 15 a 21 e as primícias ao 18º. Você vê que a primícia meio que entra no pão asmo ali, né? O Pentecostes 50 dias depois e a temporada de tabernáculos, com o dia 1º com as trombetas, com o dia 10 a expiação e do dia 15 ao dia 21 o tabernáculos propriamente dito. Amém? Bom, então ainda falando com relação a essas épocas especiais, né, gente? Essas épocas festivas do Antigo Testamento, nós vamos ter o ano sabático e o ano do jubileu. Tá? Aonde que está isso? Levítico 25, 1 ao 34, Deuteronômio 15, 1 ao 6 e Êxodo 23, 10 e 11. Vamos ler as passagens mais curtas aqui. Então, Deuteronômio 15, de 1 a 6. Abra lá sua Bíblia comigo. Deuteronômio 15, né? 1 a 6. Ok? Muito bem. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito.
todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho, vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno, pois o Senhor seu Deus os abençoará conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos, e dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Tá? Agora vamos para Êxodo 23, 10 e 11. Êxodo 23, 10 e 11. Amém? Veja lá. Aqui. Durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Bom, qual é a ideia? Qual é a ideia aqui, nesses dois aspectos da lei? A ideia aqui, pessoal, é justiça social. Amém? Justiça social. Você veja que Deus não queria que houvesse pobres no meio do seu povo. E para não haver pobres no meio do seu povo, tinha que haver justiça social. Quer dizer, você percebe que a justiça social é algo que Deus promove com os seus princípios na sociedade, né? Não é como o comunismo, o socialismo querem fazer, que são ideologias humanas, né? Que é o homem que vai promover. O homem nunca vai conseguir promover justiça social, porque o homem é injusto por natureza. Então por que socialismo, comunismo, esquerdismo, todas essas viagens aí, viu, meu irmão? Isso daí não é de Deus, isso daí não dá certo. Por quê? Porque é o sujo querendo limpar o mal lavado, né? É o estragado querendo consertar o errado, né? Então nunca o homem pecador por natureza vai ser completamente justo socialmente com o seu próximo, nunca. Agora, quando os princípios de Deus são aplicados numa sociedade, né, claro que isso aqui é uma coisa para os judeus, né, hoje não iria se aplicar isso no mundo ocidental, na era pós-moderna que nós estamos vivendo, mas o princípio é o mesmo. Qual é o princípio? Né? Não explorar injustamente o próximo. Esse é o princípio que está por trás disso aqui. Então você vê que a sociedade cristã, né, ela deve ser uma sociedade justa, e quem trará a justiça a ela e através dela, né, é a palavra de Deus. Então, se nós queremos um país socialmente justo, irmão de santo, equilibrado, nós não temos agora, tá? Deixa eu fazer um merchan aqui, né? Merchanzinho político, tá? Deixa eu fazer um horáriozinho político aqui. Se nós queremos um país justo e socialmente equilibrado, nós não temos que votar no esquerdismo agora em 2022. Claro que o seu voto é livre, eu não vou dizer em quem que você tem que votar, mas em quem você não deve votar, eu posso te dizer com base bíblica. No esquerdismo você não deve votar como cristão. Por quê?
Porque é uma proposta aonde você vai estar dando poder a homens para quererem fazer o que jamais poderão fazer, que só compete a Deus fazer. E Deus vai fazer isso através de quem preserva valores cristãos. Aí você vai dizer, a igreja está corrompida, a igreja tem problema. Tudo bem, assim como no meio de Israel tinha problema e tinha corrupção, desde quando surgiu a nação de Israel também tinha, né? Mas sempre, né, o lado que aplica os princípios prevaleceu. Então, qual é a solução para qualquer país, desde quando surgiram as nações, né? É Deus e sua palavra. E aí é aquele versículo bíblico que até os políticos usam na época da eleição, né? Quando o justo governa, o povo se alegra, só que o justo tem que ser justo mesmo, né? Então, a partir do momento que nós temos um governante que tenha a Constituição numa mão e a palavra de Deus na outra, a partir do momento que nós temos um governante que governe com a igreja o respaldando, né, começará a haver mais justiça social. Claro que isso não é do dia para a noite, isso é gradativo. Começará a haver desenvolvimento, começará a haver crescimento, ok? Agora você como cristão, né, nós vamos apoiar uma proposta ideológica que fala que a religião é o ópio das massas, né? Que acredita que tem que acabar com a religião, ou pelo menos tornar a religião uma coisa insignificante no meio da sociedade, né? Tenha paciência. Eu não consigo entender, né? Assim, tá? Opinião minha, você não é obrigado a concordar comigo, mas eu confesso para os irmãos, eu não consigo entender crente esquerdista. Não bate dentro da minha cabeça um negócio desse, né? Mas então, voltando aqui. Então, o ano sabático, o que é ano sabático? É ano em que a terra vai permanecer em descanso, sem ser cultivada. Então, plantava 6 anos e colhia, né? E Deus promete o quê? Que no 6º ano a colheita seria dobrada. Então, você vê aqui um princípio interessante, Patrícia, né? Qual é o princípio aqui, né? Que nós vamos trabalhar, que o homem vai trabalhar conforme as suas forças, mas que no trabalho das mãos do homem, Vanessa, também haverá um elemento sobrenatural. O homem trabalha, Francisco, mas é Deus quem sustenta. O homem trabalha, Eliane, mas é Deus quem prospera. Quando o homem obedece à lei de Deus. Então Deus diz, vocês vão trabalhar 6 anos. No 6º ano, eu asseguro, né? Deus dizendo que a colheita vai ser dobrada. Por que dobrada? Para vocês terem o que comer no outro ano, em que vocês vão obedecer ao meu princípio de deixar a terra descansar. Por que a terra tinha que descansar? Para repor os nutrientes. Por que a terra tinha que descansar? Para que aquilo que brotasse espontaneamente, o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva, pudesse colher livremente. Por que a terra tinha que descansar? Para os animais do campo, os animais silvestres também poderem comer livremente. Muito bem. E ano do jubileu? Isso acontecia o quê? De 7 em 7 anos, né? Ano sabático. Então você vê, o homem descansa, a terra descansa. Você está percebendo que a festa do sábado está relacionada com a terra? Me diga uma coisa, o homem foi formado da onde? Da terra. Então, se Deus ordena ao homem que descanse, a terra, que é a sua matéria-prima, também tem que ter descanso. Aonde isso se aplica hoje, na vida dos crentes? Vocês ficam às vezes me olhando assim como se isso parece que estivesse muito longe da realidade de todos nós, né? Aonde isso se aplica hoje na vida dos crentes, né? Você também tem que ter descanso. Você também tem que ter o tempo para Deus, para você, para a sua família, né? Está errado o crente que só quer descansar e não quer cultuar, não quer fazer nada, não quer se envolver em nada da igreja. Está errado? Tá. Assim como está errado também, tá?
O crente é a igreja que ele quer ir para o culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Já viu essas igrejas assim? Você olha na porta lá, tá aquele negócio que parece menu de restaurante, né? Não tem tempo para a família. Né? Segunda culto, não sei das quantas, terça, e se não tiver um culto, eles inventam mais um, né? Fora o ensaio. Quer dizer, aí o cara fica, né? Pense um pouco comigo. Pense um pouco comigo, tá? Pense um pouco comigo. Qual a perspectiva de um jovem numa igreja assim? Eu estou falando de futuro. Aí ele vai ser um jovem super espiritual, porque ele vai estar de segunda a segunda no culto. Pode até ser, tá? Agora vamos falar de vida profissional. Ele vai ser o chão de fábrica, o Zé Peão da empresa lá a vida inteira. Por quê? Porque enquanto ele estava de segunda a segunda de noite no culto, o outro jovem da casa do lado estava fazendo faculdade. Estava fazendo um curso profissionalizante. E depois vai se tornar o empresário, que vai inclusive ajudar a bancar a igreja. Então, meu irmão, tem líder, tem pastor que é muito tapado, porque ele não quer deixar um tempo livre para as famílias, para os filhos, para os jovens, para os maridos, para as mulheres, e aí depois ele não entende por que acontece adultério no meio da igreja dele, por que os jovens da igreja dele não são ninguém na vida. Claro, o cara não tem tempo para nada, é culto. Para que isso? Entendeu? Então ele não tem perspectiva de futuro. Eu prefiro muito mais liberar um jovem de vir. Bom, aqui só tem culto domingo mesmo, né? Mas eu prefiro muito mais liberar um jovem. Os outros dias tem oração aqui de noite, né? Mas eu prefiro muito mais liberar alguém de vir na oração aqui, sabendo que ele está fazendo uma faculdade, por exemplo. Para mim até vai ser muito mais interessante. Por quê? Porque eu estou semeando nele também, e depois a igreja, o reino vai colher. Entende? Então não sou contra a programação. Sei que todo mundo aqui, as suas igrejas, vocês têm programação. Se vocês são envolvidos e deram a palavra de vocês cumprem o que vocês se comprometeram lá. Mas assim, vocês também não podem viver a vida inteira de vocês em função de agenda, de igreja, porque aí, né, vocês vão ser o que na vida? Se bem que a maioria aqui é tudo experiente, já tem até as barbinhas brancas e tal, né? Tudo cascudinho, né? Mas pense nos jovens. A gente, né, pastor Amido, que é pastor, né? Você que tem um monte de jovem lá, tem que botar essa gurizada para estudar. Tem nada que está em culto no meio de semana aí, tem que estar aí na faculdade, tem que estar aí no cursinho, entendeu? Por quê? Porque depois que eles se formarem e tal, eles vão ter tempo para cultuar, dia de semana, claro, fim de semana e tal, esteja na igreja, amém, né? Então, irmãos, tudo tem que ter um equilíbrio, até as coisas para Deus tem que ser equilibrado. Você vê aqui, Deus é um Deus de equilíbrio, trabalha 6 anos, no 7º para tudo. Por quê? Porque a terra tem que descansar. Ano sabático era celebrado a cada 7 anos e o ano do jubileu a cada 50. Na verdade, eram mecanismos, olha isso, Wagner, que interessante, para impedir o acúmulo exagerado de bens e riquezas. Você está vendo quem é que é o senhor da justiça social? Meu irmão, o Karl Marx, o partido XYZ, não vai trazer justiça social, é a palavra, é a igreja bíblica. Aqui, mecanismos para impedir o acúmulo exagerado de bens e riquezas, a escravidão, o endividamento excessivo e a opressão aos pobres. O que dizia a lei do jubileu? Dizia o seguinte, que se eu emprestei algo para a irmã Eva e passou ali 2 anos, ela não me pagou, chegou o ano do jubileu, ela não me deve mais nada. Por quê? Porque se ela não me pagou em 2 anos, subentende-se que ela não teve como me pagar.
Pode ser que eu tenha colocado um juro excessivo e ela não conseguiu me pagar. Outra coisa, quando chegava no ano do jubileu, todas as terras arrendadas tinham que ser devolvidas, tá? E todas as terras adquiridas também tinham que voltar para os proprietários originais. Então você percebe que isso, meu Deus, você percebe que Deus segue a lei de livre mercado? Uau! Mesmo as terras compradas, tinha que devolver. Então isso é lei de livre mercado. Quer dizer, você é negociante, você vai entender o que eu estou dizendo. Tipo assim, um terreno, né? 30 anos antes de fechar o jubileu, né? Ele valia mais ou menos. Mas por quê? Porque eu vou ficar mais tempo com o terreno e vou explorar mais aquela terra. Agora, se eu for comprar de ti o mesmo terreno um ano antes do jubileu, ele vai valer isso aqui. Por quê? Porque eu só vou ter um ano para usar aquilo ali. Então, você vê que a própria escritura, a própria lei, né, regulando a balança comercial, os preços. E a forma também que ela consiste dá o direito para que outros viessem progredir com a terra. Claro. Porque senão, é como agora, vamos dar em massa aí os ricos, né? Uhum. Eles adquirem a terra e uma vez que eles adquiriram, é deles, não tem mais. Sim, não volta mais. E o cara acumula um grande latifúndio. O império fica muito grande e a massa, essa massa aí, acaba com Sim. nós. Você vê que aqui está o princípio de reforma agrária. Por quê? Porque a herança que uma família tinha, um pai tinha para os filhos, era a terra. Então esse mecanismo aqui impedia a criação de grandes latifúndios, porque eu podia passar 49 anos da minha vida comprando terra dos outros, mas quando chegasse no ano 50 eu tinha que devolver. E aí eu voltava até a minha chacrinha. Ai, mas Deus foi injusto. Não, não foi injusto. Por quê? Porque naqueles 49 anos eu plantei e colhi. Eu recebi o fruto daquela terra. Então vocês estão percebendo que Deus é um Deus de reforma agrária. Deus é um Deus de justiça social. Deus é um Deus, como diz... Sabe qual é o nome moderno para isso? É um leasing. É um leasing, está na Bíblia. Você escolhe, entendeu? Você vê que Deus é um Deus, como o nosso ministro da Economia diz, né? Conservador nos costumes e liberal na economia. O liberalismo está na Bíblia, irmão. O mercado se regula. Não precisa fazer que nem a Argentina aqui está fazendo, tabelar preço. Os judeus, então, os ortodoxos, eles estão regulamentados? Não, hoje eu não sei como que eles fazem isso, sou sincero em dizer. Mas eu acredito que sim, porque todas as leis hoje civis do Estado de Israel, elas são fundamentadas na Escritura. Entende? Então isso aí deve estar na Constituição deles com uma outra linguagem, de uma outra maneira. Tá? Entendeu? Uma coisa que você falou bastante interessante, né? Sobre princípios de coisas que já a Bíblia já nos direcionou. As coisas falou sobre a colheita, né? Que deixavam umas beiradinhas ali, né? Sim. E eu tempo atrás vi uma matéria que eles estavam usando esse sistema, mas já para outra coisa, como se fosse uma barreira para que os tipo assim, pragas não entrassem na sim. Mas é o mesmo princípio. Sim, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Entendeu? Vocês estão vendo? Vocês percebem deixa eu ser mais um pouquinho político aqui. Vocês percebem o que a esquerda faz? Ela pega princípios de Deus e perverte e tenta fazer o homem como o autor dessas coisas. E aí dá tudo errado. Me digam um país do mundo em que a esquerda deu certo. Não tem, irmão. Não tem nenhum. Por quê? Porque, como eu falei, o homem é decaído, ele nunca vai ser justo socialmente com o seu próximo. Agora, o homem, nos princípios de Deus, sendo só o canal,
aí a coisa vai funcionar. Quer dizer, então é a sociedade cristã, conservadora nos costumes, liberal na economia, fundamentada na escritura, é essa sociedade que vai trazer o progresso, o crescimento, a justiça social, o desenvolvimento. Claro que tem, como eu falei, tem partes da igreja realmente que estão corrompidas, que nem se fala, né? Mas nós não podemos julgar o todo pelas partes. Porque nessa época mesmo do Antigo Testamento, tinha muita gente em Israel que não fazia nada disso, mas a maior parte fazia. Eu espero que você lembre dessa aula em 22, na hora da urna. Tá? Na hora da urna, lembre dessa aula, irmão. Tá? Não vai dar tiro no pé aí, hein? Olha o que aconteceu com a Argentina. Deram um tiro no pé e hoje estão desenterrando carne lá para comer coisa estragada. Tá? E era uma potência. Era uma potência. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, já indo para o fim da nossa aula, de um outro princípio, uma outra instituição, né, do Antigo Testamento muito interessante, que é a purificação ritual. Vocês já ouviram falar de kosher? Irmão de Santos esteve lá, viu muito isso, né? Comida kosher, restaurante kosher, óleo kosher, né? O que é esse tal de kosher? Primeira coisa, isso aí não é coisa só dos hebreus, viu, Vanessa? Isso é um aspecto de todo o Oriente Médio. Toda a pessoa da cultura oriental, ela tem muita preocupação com essa questão da pureza. A pureza ritual. Então, não só os hebreus, mas muitos outros povos e religiões mantinham normas e restrições com relação a alimentos, procedimentos de higiene, etc. Exemplo, os egípcios. Você percebe que os egípcios mandam os hebreus habitarem aonde? Na terra de Gósen. Mas por que isso, né? Porque os hebreus exerciam o pastoreio. Para os egípcios isso era uma profissão, uma função impura. Então eles segregam todos os hebreus na terra de Gósen. Muito bem. Aqui tem que cuidar muito com costumes, né? Assista meu vídeo no canal, já assistiu? A diferença entre doutrina, dogma e costume, está lá. Meu irmão, assista e dê o like, pelo amor de Deus, tá? Eu preciso de likes, tá? Então, assim, por que isso? Né? Porque, por exemplo, para os egípcios, né, era também uma questão de pureza, era assim que nem a careca do Francisco ali, ó. Os homens egípcios, eles raspavam todos os pelos do corpo, todos, inclusive onde você está pensando, todos. Por quê? Porque na cultura, na religião egípcia, né, ter pelos no corpo era considerado sinal de impureza. Agora o hebreu é justamente o contrário, você vê todo aquele pessoal barbudo e tal, né? Por quê? Porque para o hebreu, né, pelos, principalmente barba, né, é símbolo de autoridade, de honra, de experiência. Por que eu estou falando isso, Eliane? Porque assim, ó, lá no meu canal no YouTube, entrou uns caras lá, fizeram uns comentários. Você entra nesse vídeo aí da doutrina, dogma e costume, você vai ver, tem umas perguntas até que eu respondi lá, mas uns 4, 5 dias atrás um cara entrou lá, escreveu umas viagens de pintar unha, não sei o que, eu nem respondi, digo, eu nem vou perder tempo respondendo para esse cara aqui, né? Mas os outros eu até respondi, né? Mas assim, você percebe que isso então é uma bobagem, né? Porque quer dizer, o que é puro para uma sociedade é impuro para outra. Né? Aquela história que você sempre, né? Essas igrejas mais fundamentalistas falam isso, né? Roupa de homem, roupa de mulher, né? Mas no Oriente Antigo o homem usava túnica, né? Usava vestido, né? Na Escócia o homem usa saia. E aí?
Então não tem, o que é roupa de homem e roupa de mulher é um padrão que vai ser definido pela sociedade, pelo lugar e pela época em que se vive. Então qual é a ideia ali quando ele fala, primeiro que aquilo ali é uma norma para Israel, já começa por aí, né? Segundo que assim, qual é a ideia? Quando tem essas normas assim mais restritas, vocês têm que olhar e enxergar o espírito por trás da letra. Então a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: qual é o princípio nisso aqui? Bom, o princípio é o seguinte, que não deve haver confusão entre os sexos, né? Então, por exemplo, assim, né? O que é homem e é do universo masculino é homem, o que é mulher e é do universo feminino é mulher. Não misture essas coisas. Essa é a ideia ali, né? Agora eu não posso pegar e disciplinar um irmão na igreja, né? Uma irmã porque ela botou uma calça, né? Ou sei lá, né? Um irmão que de repente ele botou uma roupa muito coloridinha e eu achei que aquilo é de mulher, né? O irmão veio para o culto com uma camisa rosa, disciplina, roupa, cor de mulher. Irmão, não viaja, né? Essas coisas, não viaja, isso é tudo loucura, tá? Tudo loucura. Então cuidado com isso. Vocês não têm ideia o que nós vamos ver na matéria lá de História das Religiões. Tá, ó. Eu estou estudando esse aqui, ó. Introdução à Antropologia da Religião. Meu irmão, esse livro aqui é uma viagem. Viagem. Isso aqui fala até dos homens das cavernas. Tá? Só que é um livro bem técnico, assim, por isso até que eu nem recomendei aqui. Mas assim, tem coisas que vão muito mais além do que a gente pensa. Tá? Então assim, a preocupação era a pureza, principalmente nessas sociedades do Antigo Oriente. Tá? No caso dos hebreus, isso tinha sua base nas diretrizes divinas e estava relacionado com o conceito de santidade. Então, Levítico 10:10, vamos ler. Para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro. Então, Deus prescrevia para os hebreus qual tipo de alimento eles deveriam ou não consumir, mas a ideia por trás disso é saber diferenciar o que é puro do que é impuro. Então ali, ó, o que é kosher ou puro? Vaca, ovelha, cabra, veado, frango, pato, ganso, peru, truta, atum, salmão. Alguns exemplos, tá? O que para os hebreus, tá? Pelo amor de Deus, não entra na viagem do pessoal do sétimo dia lá. Que aí é um outro problema, ficar querendo misturar coisas que são leis cerimoniais judaicas hoje na igreja. Esquisito isso aí. Mas para o hebreu, o que não é kosher, porco, coelho, canguru, abutre, águia e coruja. Aqui é claro, que é bicho que se alimenta de bicho morto, né? Crustáceo, você que gosta do caranguejo, da caranguejada, ó, não é kosher, irmão. Tá? Molusco, né? Você que gosta daquele, como é que é aquele negócio? Ostra. Né? E mamíferos marinhos, tá? Você vê, deixa eu falar um pouco de heresia aqui para vocês. Você vê que Deus é gaúcho, porque a vaca está entre os animais puros. Então, o churrasco está liberado, aleluia. Para ficar melhor, só faltava ser uma vaca gremista, e fechou. Vamos lá. Em Levítico capítulos 11 a 15 e em várias outras passagens de Êxodo a Deuteronômio, Deus deu instruções detalhadas sobre condições cerimoniais onde pessoas
animais, objetos e alimentos seriam considerados puros ou impuros. Agora, alguém impuro era inaceitável entre Israel. Pessoas e objetos impuros poderiam ser cerimonialmente purificados. E normalmente o ritual envolvia água e algum tipo de sacrifício. Então, quando algo ou alguém ficava impuro, a lei judaica prescrevia como se purificava aquilo. Tá? O que não podia era viver impuro no meio do povo. Isso até é uma questão sanitária, né? Por exemplo, o leproso, né? Tem toda uma lei ali e tal, como que examinava, quanto tempo ficava em isolamento social, né? Depois era examinado de novo e tal, né? Por quê? Isso aqui tem muito a ver com a questão sanitária. Então não pense que isolamento social é invenção do doutor lá dos americanos, lá, do pessoal da Organização da Saúde e tal. Não, é coisa da Bíblia. Tá? Claro que não do jeito doido que eles fazem, né? Mas é coisa da Bíblia. Em certos casos a pessoa precisava esperar um tempo após o processo para ser declarada limpa. Como é que chama isso? Quarentena. Nesse contexto, o maior problema não era tornar-se impuro, mas sim não buscar a purificação através da cerimônia prescrita. Então, quer dizer, o problema era você não se purificar. E você vê que normalmente envolvia água. Você percebe que o nosso batismo cristão, então, ele está relacionado com o ritual de purificação também. Né? Bom, apesar da diferença entre animais puros e impuros ser anterior à lei, Gênesis 7, verso 2, olha que tremendo isso. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais impuros, leve 1 par, o macho e sua fêmea. Como é que Noé ia saber o que era puro e o que era impuro se não tinha lei? Pois é. E aí? E aí, Deus já tinha revelado sem lei. Então o que Moisés faz? Só regulamenta aquilo que Deus já havia mostrado. Então, cuidado com essas coisas aqui. Então, na lei de Moisés, isso se torna claro. Levítico capítulo 11, Deuteronômio 14, do 3 ao 20, cita animais terrestres, peixes, aves e répteis impuros. Agora, brincadeiras à parte, tá? Não é pecado você comer teu caranguejinho aí, você que gosta, né? Isso são prescrições para os judeus. No Novo Testamento, a única coisa que os apóstolos mantiveram disso foi a carne com o seu sangue. Isso sim, o crente não deve consumir. Exemplo, chouriço, bicho sufocado. Mas isso tem a ver com a questão sanitária, né? Porque todas as doenças de um bicho vai estar onde? No sangue. Então, se você comer um animal que o sangue não foi vertido, a possibilidade de você contrair uma doença é muito grande. Foi pensando nisso que em Atos capítulo 15, no Concílio de Jerusalém, os apóstolos dão essa recomendação. Tá? Mas fora isso, isso aqui se aplica a Israel. Aí você vê como que o pessoal lá, né, do 7º dia faz uma confusão danada com esse troço aqui, porque eles pegam um negócio que é exclusivo para Israel e querem estabelecer isso como lei na igreja. E aí eles vivem meio que num limbo, porque ao mesmo tempo que eles querem seguir umas coisas da lei, tem outras coisas que eles não seguem porque dizem que estão na graça. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que se você quer seguir a lei, beleza, mas siga então toda a lei, porque senão
se você seguir só um ponto, você se faz culpado de todos os outros. Então, muito melhor seguir o que? A lei de Cristo. Onde é que está a lei de Cristo? Volto a dizer, Sermão do Monte. Onde é que está a lei de Cristo, né? As doutrinas que estão nas epístolas. Vamos lá, já indo para o Porque final. depois tem uma passagem que dá para Jesus sobre isso, né? Que você viu comer, ele diz lá, né? Comer de tudo que você vende. Não tem um versículo aqui? Não é Paulo que vai dizer isso. Ah, Paulo, né? É Paulo que vai dizer isso aí. Que fala, né? Comer de tudo que vende. É na igreja de Corinto que tinha Aí, esse verdade. problema. Né? Comer de tudo que se vende no mercado. Agora, se escandaliza o teu irmão, não coma. Por causa da consciência frágil dele. Isso era uma polêmica que tinha com relação à carne sacrificada a ídolos, né? Porque o que acontecia? Como os sacrifícios nos templos pagãos, Cristina está rindo lá atrás, ela está lembrando de alguma coisa, né? Então assim, então assim, a maior parte da carne que era vendida nos açougues, ela vinha da onde? Ela vinha dos sacrifícios que eram feitos nos templos, e eram sacrifícios aos deuses pagãos. Então era muito comum, né, os açougueiros comprarem esse excedente de carne e venderem isso. Tá? Era normal nas cidades do mundo antigo, na época do Novo Testamento. Então o que acontece? Tinha uma polêmica na igreja, porque aí tinha irmão que dizia, não pode comer isso aí, porque isso aí foi consagrado a Apolo, a Diana, não sei quem, né? E tinha irmão que dizia, não tem nada a ver, comprei no açougue, vou fazer um churrasco, chamar o pastor daqui, está tudo certo. Né? Então tinha, e aí isso aí começou a dar acusação no meio da igreja. Crente é fogo, né? Qualquer coisinha já quer tacar pedra um no outro, né? E aí o apóstolo Paulo entra com essa orientação. Paulo diz o seguinte, olha, em primeiro lugar, Deus criou todas as coisas. Segundo lugar, né? O ídolo lá, pagão, é um Deus falso, então ele nada é. Né? Só que, Paulo diz assim, se você comer esse tipo de carne, ofende o seu irmão que tem a consciência mais fraca, então não coma na frente dele, não convide ele para um churrasco na sua casa. E se você for na casa dele, não peça para comer isso. Mas não é por causa da carne, tem um demônio lá e não sei o que, não, é por causa da consciência fraca do irmão, quer dizer, a questão não está no comer ou deixar de comer, a questão está na sensibilidade para com o irmão, entendeu? Agora, se o irmão não tem problema com isso, o professor, tal, você faz o churrasco na casa e convida ele, porque com oração tudo é purificado com ações de graças, aleluia. Entendeu? Só também não, né, meu irmão, não vai assar uma picanha que você pegou no despacho ali e tal, né? Mas aí é complicado, né, velho? Se bem que picanha, acho que nem no despacho vão botar, né? Mas tudo bem. Né? Entende? Mas a questão, vocês entenderam? E aí, vocês percebem que a palavra de Paulo, então, é uma palavra para harmonizar a igreja, irmão de Santos. A igreja tem que ser um ambiente de harmonia e não de pedrada e de guerra a vida inteira entre os irmãos. Toda a doutrina bíblica sempre vai vir nesse sentido. E vocês devem usar a teologia como ferramenta de harmonização no meio da igreja. Tá? Pior bobagem é você aprender. Assim, se você for usar a teologia para fazer guerra e polêmica no meio da igreja, eu já te digo, nem diga que foi meu aluno. Nem diga que foi meu aluno. Porque eu ensino teologia aos meus alunos para justamente o contrário, eles serem elementos de equilíbrio, de harmonização, de fé, né? de ortodoxia, de paz à igreja, de edificação à igreja. A teologia que vocês aprendem aqui tem que trazer paz e edificação onde vocês congregam. Não é para fazer uma guerra. Tá? Esse é o pressuposto correto para se estudar a teologia. Então eu vou terminar. Eu já falei umas 10 vezes que vou terminar. Então vamos lá. É que eu estou empolgado. Tá, amém. Terminar. Bom,
Fora isso, a impureza acontecia pelo contato com o cadáver, certas funções reprodutivas e fluidos corporais e algumas doenças. Também certas deformidades impediam as pessoas, principalmente sacerdotes e levitas, de determinados rituais religiosos. Ok?